Olá, pessoal. Pessoal, veja que maravilha. Preparamos uma série muito bacana, uma série que vai ensinar todo passo a passo o caminho para você chegar ao diamante. O nome da série chama-se Da Crença ao Legado. Da Crença ao Legado. E o capítulo de hoje, o primeiro capítulo, é a crença no produto, né? Que é justamente o nosso elite, o nosso ranking de elite, que é a crença no produto. Então, gente, maravilha, essa série tá imperdível, gente. Imperdível. Então, esse é o primeiro capítulo da série, a nossa primeira aula hoje. Eu gostaria que você procurasse um local aí na sua casa, um local tranquilo, sem barulho, para que você foque, pegue caneta e papel e para que você preste bastante atenção nessa aula, certo? Essa aula vai te ajudar muito, principalmente se você está iniciando agora na Doterra, certo? Essa aula ela vai ficar gravada não só aqui na plataforma Educação Continuada, mas ela também vai ficar aberta lá no canal do YouTube, que você pode compartilhar com pessoas que ainda não estão na Doterra, né? E de repente essa pessoa pode vir para o nosso negócio da Doterra depois que entender que esse negócio é maravilhoso. Beleza? Então agora eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa estar acompanhando o slide aqui, tá bom? Só um minutinho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à educação continuada, né? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, por você ter tomado a decisão de assistir essa aula. Talvez você tenha acabado de entrar na Terra, talvez já esteja há bastante tempo na Terra, né? Ou talvez até já tenha construído uma equipe, tem até uma equipe, mas ainda existe uma verdade que eu aprendi nesses anos. Ninguém constrói um grande negócio apenas aprendendo as técnicas. Grandes líderes, eles são formados, gente, primeiro por dentro, né? É por isso que nós criamos a Escola Diamante, que inclusive essa série que a gente está fazendo hoje aqui é para você se tornar um diamante. É o passo a passo, é o caminho, é uma via pavimentada. E ela não é apenas um treinamento sobre plano de carreira, não é isso, não é só isso, gente. Ela é uma jornada que começa na crença, passa pela experiência, se transforma em confiança. Opa, também mudando o slide aqui, gente. Aí só um minutinho. Então, gente, é uma jornada que começa na crença, como eu estava falando, né? Passa pela experiência, se transforma em confiança, depois em histórias, depois em clientes, depois em equipe e finalmente em legados. Por isso que nós chamamos essa série da crença ao legado. E hoje nós vamos começar exatamente pelo primeiro passo, o primeiro módulo, que é o ranking de elite. Então, essa primeira aula de hoje, nós vamos falar do elite, né? Mas eu já quero quebrar uma crença aqui. Elite não é apenas um título. Elite é uma mudança de mentalidade. Grave bem isso, gente. É uma mudança de mentalidade. É quando você deixa de conhecer os produtos e começa verdadeiramente a acreditar neles. É por isso que nós chamamos a crença no produto. Porque ninguém consegue transmitir para uma outra pessoa aquilo que ainda não viveu, né? Para você vender qualquer coisa, você precisa primeiro usar o produto, né? Você precisa usar o produto para você indicar. É verdade? Então hoje eu não quero ensinar você apenas a vender óleos essenciais. Eu quero ajudar você a desenvolver a mentalidade de formar líderes. Porque é exatamente isso que faz nascer um diamante. Existe uma frase que resume toda essa aula. Ninguém vende aquilo que não acredita. Pense em uma situação simples. Se alguém tentasse vender um carro dizendo, ó, nunca dirigi esse carro, não sei se ele é bom,
Mas compra aí. Você compraria? Provavelmente não. Agora imagine alguém dizendo: tenho esse carro há 2 anos. Eu viajo com minha família e se eu tivesse que comprar ele, eu compraria ele de novo. Percebe a diferença? Não é técnica, não é uma técnica, é a convicção. Entendeu? Então na Doterra acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas não compram apenas um frasco de óleo, elas compram a confiança de quem está indicando. Quando você usa os produtos, sua fala muda. Você deixa de repetir um catálogo e começa a compartilhar experiências reais. Ali as pessoas já olham para você, né, e já percebem claramente que você está falando a verdade. Principalmente que as pessoas, os seus amigos já conhecem a sua história. Então foi assim comigo. Eu só comecei a construir um negócio de verdade quando passei a viver os produtos todos os dias. E o maior erro de quem está começando é achar que precisa aprender a vender. Como é que eu, Josimar, é muito comum eu ouvir isso. Josimar, como é que eu faço para vender isso? Eu quero que você me ensine a vender esse negócio, cara. Primeiro você precisa é acreditar, né? Acreditar. Porque a venda, presta atenção, a venda é uma consequência da crença. Agora me diga, quem aqui já indicou um óleo para alguém simplesmente porque teve um resultado tão bom e quis compartilhar? É assim que acontece. É exatamente esse entusiasmo que constrói um negócio sólido. Quando você usa um produto, que você usa um produto, que o negócio funcionou com você, e você vê alguém, né, com um caso semelhante, e você sabe que pode ajudar, você vai compartilhar. Isso é natural do ser humano. Entendeu? Então aí, então surge uma pergunta importante. Se elite não é apenas um ranking, afinal, o que significa o elite? E é isso que vamos descobrir agora. O que é elite, né? O que significa o seu elite? Elite não é apenas um rank ou alcançar 3.000 PV. 3.000 PV PV, gente, é pontos de volume, né? 3.000 PV. Cada produto nosso, cada produto tem uma quantidade de PV. Elite é o momento que você deixa de apenas conhecer os produtos, né? E você passa a acreditar no produto. Porque existe uma grande diferença entre conhecer e acreditar. Conhecer é saber que óleo existe, né? Acreditar é usar, é confiar, é compartilhar, porque você viveu a experiência. E é nesse momento que nasce a sua história. Porque esse negócio, o nosso negócio, tem que ter uma história. Você, primeira coisa que você precisa é construir a tua história. Esse óleo precisa impactar a sua vida, a vida da sua família, de alguma forma, para você ter uma história para contar. E na Doterra, gente, nós não construímos um negócio contando a história dos outros. Construímos contando as nossas própria história, da nossa família. As pessoas se conectam com experiências reais. E isso gera uma confiança e uma autoridade. Geralmente, quando eu vou começar um negócio numa cidade, eu sempre falo para o pessoal, gente, a gente precisa construir uma história aqui, com vocês. Entendeu? Tem que eu chegar e dizer, ó, lá de Petrolina, a história da minha mãe, não sei o quê. Não, tem que contar a história de vocês aqui. Tem que construir a história. Começa na sua casa, do seu vizinho, dos seus amigos, dos seus familiares. Tem que ter uma história. Entendeu, gente? Então, e como é que ela nasce, essa história? Ela nasce porque você viveu aquilo, você vive. A sua família está vivendo. E naturalmente você compartilha. Né? Por isso, antes de qualquer de querer ensinar, formar equipe ou ganhar dinheiro, viva os produtos. Use os produtos. Quanto maior a sua experiência, maior será a sua confiança. E quanto maior a sua confiança, mais natural será construir este negócio.
Então, grave essa frase. Elite não representa apenas um volume. Elite representa o nascimento da sua história e da sua autoridade. Agora que entendemos o verdadeiro significado do elite, vamos conhecer a escada que leva você até ele. Uma das coisas que eu aprendi na Terra é que ninguém se torna Daimon da noite para o dia. Toda grande construção começa pelo primeiro passo. E é isso que essa escola diamante vai mostrar, é que essa escada também que você está vendo aqui representa. Entendeu, gente? Antes do Elite, talvez alguém pensou aqui, poxa, o Elite já é o primeiro degrau? Não. Antes do Elite, você passa por quatro etapas. O manager, o manager é o gerente, né? O director, que é o diretor o executivo, e finalmente o Elite. Ou seja, tem quatro etapas ainda. Cada uma delas representa uma vitória. Ela mostra que você está crescendo, impactando mais pessoas, evoluindo o negócio. Geralmente na apresentação que o pessoal faz, já fala só do Elite, já começa pelo Elite, né? Tem pessoas que acham que não é que mas o manager, o diretor e tal não ganha quase nada, não sei o que e tal. Gente, cada um deles representa uma vitória. Ela mostra que você está crescendo, impactando mais pessoas, evoluindo o negócio. Então aqui na nossa equipe Gvisio, fazendo questão de reconhecer cada conquista. Porque quem aprende a comemorar as pequenas vitórias permanece na jornada. Entendeu, gente? Quem espera apenas pelos grandes resultados, muitas vezes desiste antes de alcançá-lo. Então, sempre que subir um degrau, comemore. Isso fortalece sua confiança e faz você perceber que não está apenas tentando fazer da terra. Você está crescendo na Doterra. Isso faz toda uma diferença. Agora observe uma coisa. O Manager, né? Manager é 500 PV. O Director, 1000 PV. Executivo, 2000 PV. E o Elite, 3000. Essa quantidade de PV, só para você entender, né? Não é só os seus pedidos diretos. Não é os pedidos que você fez. Os seus pedidos e da sua equipe. Soma todos os pontos da sua equipe. Entendeu? Bateu 500 PV, não importa. É todo mundo da sua equipe. Ele somou tudo, deu 500, você é gerente. Deu 1000, direto. 2000, executivo. E elite, 3000. Ou seja, todo mundo da sua equipe. Todo mundo que você cadastrou, os cadastrados delas e assim por diante. Todo mundo da sua equipe. Somou um volume mensal de 3000, você é elite. Aí no segundo mês, você só fez 2000. Você permanece com o rank de elite, porém, o bônus você vai ganhar de executivo, porque você se qualificou naquele mês como executivo. Então, a pontuação é mensal. Todo mês você tem que ter aquele volume de pontos, certo? Você não perde o título que você conquistou. Porém, o bônus você vai ser pago pelo o ranking que você conquistou naquele mês, correto? Então vamos lá. Se eu pudesse evitar um erro que quase todo consultor novo comete, seria esse: inverter a ordem das coisas. Olha para esse slide. O primeiro erro é querer vender antes de usar. Como transmitir confiança em algo que você ainda não experimentou? Eu sempre digo: o melhor consultor não é quem conhece mais benefício, é quem mais usa os produtos. Porque quem usa porque quem não usa, na verdade, gente, ó, porque quem não usa vai ter dificuldade para vender. Eu me lembro que a minha filha mesmo, por exemplo, tem um óleo, né, que é o Melícia, e o Melícia pequenininho, 5 ml, é um dos óleos muito valiosos da Terra. Eu não sei nem quanto é que ele está hoje, mas é faixa de R$ 700 mais ou menos. O Melícia de 5 ml, é um óleo muito valioso. Vixe Maria, o pessoal, não, isso aí eu nem vendo. Minha filha, ela vende esse óleo. Por incrível que pareça, ela vende esse óleo. Sabe por que ela vende esse óleo? Porque ela não fica sem ele, ela usa esse óleo. Ela usa esse óleo. E pelo fato dela usar esse óleo, ela consegue vender esse óleo. Olha que coisa interessante.
Talvez eu não consiga vender ele, porque eu não uso ele, entendeu? Mas como minha filha usa, ela não deixa faltar de jeito nenhum. Então ela vende. Ela consegue vender ele. Entendeu? Então é isso, gente. Você precisa usar o produto, porque quando você fala para as pessoas, conta a tua história, do que aquele óleo fez na tua vida, na vida dos familiares, na vida de alguém, as pessoas percebem logo a tua história, se emocionam com a tua história. E não tenha dúvida, gente. Não tenha dúvida que as pessoas vão querer. Né? Elas vão querer também para a vida delas. Certo? A Doterra, gente, ela recompensa quem resolve problema e faz diferença na vida das pessoas. Então, a nossa finalidade aqui é impactar a vida. O dinheiro é apenas uma consequência, não um ponto de partida. Né? E o terceiro erro é querer ensinar antes de aprender. Né? Antes de aprender. Eu também, gente, ninguém entra nesse negócio precisa saber de tudo. E você nem precisa saber de tudo, entendeu? Eu também comecei fazendo perguntas, estudando, aprendendo com quem tinha resultado. Porque, na verdade, você tem uma caixinha de medicamento na sua casa, que é aquela caixinha de sapato, né? Você fez algum curso de farmácia? Você não fez. E você sabe, quando alguém está com uma dor de cabeça, você sabe qual é o medicamento. Quando alguém está com uma dor de barriga, você sabe qual é o medicamento. Alguém está com uma febre, você sabe. A mesma coisa é o óleo. Você não precisa fazer curso de aromaterapia. Você não precisa fazer curso de aromaterapia. Conhecimento é bom? É, mas você não precisa. É só saber que esse óleo aqui é para dor. Esse óleo aqui é para dor de cabeça. Esse óleo aqui é para dor de barriga. Esse óleo aqui é para as pereba. Enfim, esse óleo aqui é para dormir. Entendeu? É só você saber esfregar, passar e acabou. Não tem dificuldade. Não se preocupe, porque se você não sabe falar do óleo, nós vamos ensinar você a falar do óleo. Se você não sabe falar do negócio, nós vamos ensinar você a falar do negócio. Se você não sabe convidar a pessoa, nós vamos ensinar você a convidar a pessoa. A única coisa que a gente não consegue ensinar você é ter compromisso, porque isso depende exclusivamente de você. Então grave essa sequência. Primeiro use, depois transforme e só então ensine. Agora reflita: qual desses três erros representa o maior desafio para você hoje? Responder essa pergunta com sinceridade pode acelerar muito o seu crescimento. Na Escola Diamante, acreditamos que grandes líderes não têm pressa para parecer especialistas. Eles têm disciplina para aprender todos os dias. Então, gente, querer vender antes de usar? Não, gente. Querer ganhar dinheiro antes de gerar transformação? Não. Querer ensinar antes de aprender? Não funciona assim. Né? Por isso que o Elite é o que é a crença no produto. Porque a gente entende o seguinte: primeiro você precisa se apaixonar pelo produto. Porque quando você entra pelo dinheiro, qualquer dificuldade você pode desistir. Mas quando você entra pelo produto, você pode até não fazer o negócio. Mas eu duvido você deixar de usar o produto. Gente, e uma coisa que eu aprendi também, bem bacana, é que no início você precisa acelerar. Né? Você entrou no negócio, você precisa acelerar. Né? E aí alguém vai dizer, Josmar, mas eu preciso mesmo correr para alcançar a elite? Não, gente. Não. Você vai fazer. Você não precisa parar o que você faz. Você vai fazer paralelo, é constância. Se você só tem disponível uma hora por dia, então trabalha uma hora por dia, sem problema. Né? Agora, se você pode acelerar o negócio, é melhor você acelerar no início, né? É como um foguete, né? Dá aquela partida no início, depois só. Entendeu, gente? Então é importante você dar um gás no início, né? Por quê? Olha, presta atenção. Claro, você não precisa correr, mas precisa pelo menos começar, né? Quanto mais cedo você usar os produtos, compartilhar suas experiências
e conversar com pessoa, mais rápido você aprende. Agora, se, eu vou ver, tem gente que passa uma eternidade para abrir uma caixa, gente. O kit chegou e o cara passou uma eternidade para abrir o kit, para começar a usar os olhos. Tem muita gente que o kit está ali e ele está pegando lá o medicamento lá da farmacia. Ele está com enxaqueca, em vez de ele pegar o óleo, ele vai pegar lá um medicamento, tendo a solução em casa. E muitas vezes vai no postinho, tendo a solução em casa. Entendeu? Então, quanto mais cedo você usar os produtos, melhor. Você vai aprender, né? Nesse negócio, a experiência vale mais do que teoria, gente. Você pode assistir todas as salas de educação continuada, ler todos os livros e conhecer todos os produtos, fazer curso de aromaterapia, mas a verdadeira confiança nasce quando você entra em ação. Cada conversa vai ensinar você. Cada apresentação faz você evoluir. Cada cliente atendido aumenta a sua segurança. Por isso, não espere sentir que está pronto para começar. Tem gente que é assim, não, não se preocupe não, Osmar, que eu estou aqui, eu estou estudando, eu estou estudando. Aí todo dia fala, e aí? Não, estou estudando, está lá estudando, porque eu quero primeiro estudar o negócio. Você aprende fazendo, gente. A ação gera experiência. A experiência gera confiança. E confiança gera resultado. Sua meta é elite em até 30 dias. Gente, 30 dias. Se você focar, mesmo trabalhando 2 horinhas por dia, você chega ao elite. 2 horinhas por dia. Todo dia você bate o elite em 30 dias. Mas se você não conseguir com 30 dias, que seja com 60. Eu consegui com 30 dias. Eu estou falando porque eu consegui com 30 dias. E eu tenho muita gente que conseguiu com 30 dias. Entendeu? Então, quando você vê a meta 3.000 PV pela primeira vez, talvez pense, isso é muito longe para mim. Mas eu quero que você mude a forma de chegar a esse número. Não pense em 3.000, pense em pessoas. 10, 15 pessoas da sua família, seus amigos, usando os produtos. Não precisa, a princípio, não precisa nem falar do negócio, só dos produtos, dos benefícios dos produtos, contando a sua história para as pessoas. E fazendo história, porque cada um ali que está usando vai contar a história também, né? Pense em familiares que vão conhecer os produtos. Pense em clientes que terão uma boa experiência. Pense em consultores que você vai ajudar a dar os primeiros passos. Os 3.000 PV são apenas consequência de um trabalho bem feito. Toda grande organização começa com uma conversa, gente, com um convite, com uma decisão. Então não fique olhando para o tamanho da meta. Foque em fazer o básico todos os dias. Usar os produtos, compartilhar sua experiência e ajudar a pessoa. Se você fizer isso com constância, o Elite deixa de ser um sonho e passa a ser uma consequência. Guarda essa frase. Quem olha apenas para os números pode se assustar. Quem olha para as pessoas encontra o caminho para o Elite. Beleza? Então, foco hoje, conquista amanhã. Bônus de início rápido, gente. Esse bônus aqui é maravilhoso. A Doterra tem 4 formas de ganhos, né? Mas hoje eu quero falar com você o bônus de início rápido. Aquele bônus que você vai, quando você entra como elite, né? Quando você entra até o elite, é o bônus que mais você vai ganhar e você vai construir, porque você está começando o negócio. Então esse bônus é maravilhoso. E a Doterra paga muito bem logo no início, né? Então, bônus de início rápido. Como é que funciona? Eu gosto muito dele porque ele recompensa exatamente aquilo que deve acontecer logo no começo do negócio. Ele chama bônus de início rápido. E o funcionamento é muito simples. Quando você cadastra uma pessoa diretamente na sua equipe, você pode receber um bônus, esse bônus, durante os primeiros 60 dias, certo? Depois vai ter outro bônus que eu falo mais na frente, em outro momento. Mas eu quero chamar a atenção de você nesse primeiro bônus. Então, nos primeiros 60 dias, você quer a sua pessoa, tu vai receber esse bônus. Não é só do kit, não. É tudo que ela comprar nos primeiros 60 dias, você vai ganhar
é, 20%. Você ganha 20% de todo aquele seu direto. Todas aquelas pessoas que gastou direto com você. Certo? Que é o seu primeiro nível. Tu vai ganhar 20%. Certo? Porque esse bônus ele funciona em três níveis. A empresa pegou 35% e dividiu em três níveis. No primeiro nível você ganha 20%. É sobre as compras dessas pessoas durante os 60 dias. Certo? Por que ela paga forte? Porque você vai estar acompanhando ela. Ela não sabe ainda, ela está com o produto, ela não sabe como é que usa, não sabe como convidar a pessoa. Você vai estar ali acompanhando, certo? E, e se essa pessoa ela cadastrar uma outra pessoa, você vai ganhar 10%, que é o seu segundo nível. E se houver um terceiro, você vai receber 5%, certo? Ou seja, a empresa paga 20% no primeiro nível, 10% no segundo e 5% no terceiro. Tudo isso durante os primeiros 60 dias de cada cadastro. Agora preste atenção em um detalhe muito importante. Muita gente pensa que esse bônus acaba depois de 60 dias. Não, não é bem assim. Ele termina apenas para aquele cadastro específico. Mas sempre que um novo consultor entra na sua organização, começa um novo ciclo de 60 dias para aquela pessoa, entendeu? Então imagine que hoje você cadastrou um consultor. Hoje começou o ciclo dele. Daqui a 15 dias você cadastrou um outro. Começa um novo ciclo de 60 dias para esse segundo consultor. Daqui um mês, o consultor da sua equipe cadastra uma outra pessoa. Também começa um novo ciclo de 60 dias. Percebe? Enquanto sua organização continuar crescendo, um novo ciclo de bons inícios rápidos vai continuar acontecendo. Então, isso nos ensina uma grande lição. A Doterra, ela recompensa quem continua construindo, quem continua patrocinando, quem continua em movimento, desenvolvendo pessoas. Entendeu? Depois, tem até depois de outro momento, você vai saber que a Doterra tem até um outro bônus extra, né? Que é um reforço que ela faz, né? E é um bônus que ela justamente as pessoas que estão construindo o negócio, né? Que está construindo, que está em movimento, a Doterra recompensa porque você está sempre em movimento, está sempre construindo, entendeu? Está acompanhando a tua equipe. Então é muito bacana, gente. Gente, agora para descontrair um pouco agora, né? Existe aqui na Doterra, né? O Elite, eu chamo assim, o Elite rico, né? Tem o Elite rico e o Elite liso, certo? Não é que o cara com Elite vai ficar, bater o Elite vai ficar rico, não, não. Tô falando assim, uma brincadeira, uma forma de falar, né? É só ficar engraçado, ó. Se você é um Elite liso, gente, pelo amor de Deus, não fico bravo comigo, não. Porque a boa notícia é que isso tem cura, viu? Isso tem cura, meu amigo. E se você está aqui assistindo essa aula, é porque você quer ficar curado, você quer ganhar dinheiro no negócio. Agora eu quero apenas descontrair um pouco, né? Mas ao mesmo tempo eu quero ensinar uma das maiores lições desse negócio. Eu costumo brincar que existe dois tipos de elite: o elite rico e o elite liso. Os dois têm exatamente o mesmo ranking. Os dois bateram os mesmos 3.000 PV. Os dois aparecem no reconhecimento da empresa, mas o resultado financeiro é completamente diferente. Por quê? Porque o elite rico, ele trabalhou, ele patrocinou pessoas, ele fez apresentação, acompanhou seus consultores, ajudou sua equipe a começar, e por isso ele recebeu bônus de início rápido, né? E até outros bônus. Agora existe também o elite liso, que é aquele que bateu 3.000, mas não fez nada, ou fez pouca coisa. Mas não fez absolutamente nada. As pessoas que estavam abaixo dele, que foi até o patrocinador dele que colocou, né, para ajudar ele lá, e o cara bombou lá e bateu 3.000 pontos de volume e ele bateu elite. Ele cadastrou alguém? Não. Se ele não trabalhou, ele não vai ganhar, mas o título está lá, elite. É tanto que muitas vezes, quando alguém bate elite, como eu sempre estou olhando ali, opa, alguém bateu elite, eu vou fazer o reconhecimento. Antes de fazer o reconhecimento, eu pergunto ao líder dele. Ó, vou fazer. Ó, parabéns, você falou de tal, né? Não, Josimar. Ó, ele não sabe nem o que é elite. Ele bateu porque, na verdade, quem bateu é elite mesmo, lá abaixo, foi abaixo dele. Quem fez o trabalho foi fulano de tal. Ele sim merece o reconhecimento. Ele não, pô, ele.
Ele não sabe nem o que é isso. Então, reconhecer alguém que não sabe nem o que é elite. Porque se você reconhecer ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair na rua e quando alguém disser assim, esse negócio funciona, porque eu vi lá que você bateu elite, eu vi lá que você, nas redes sociais, você é elite. Oh, oxi, presta não, mano, ganhei foi nada, cara. Oh, por quê? Porque ele é um elite liso. Entendeu? Ele é um elite liso. Então, gente, é, quando você faz um trabalho, né? Um trabalho, tudo acontece. Você começa a receber bônus, né? Você faz a apresentação, aí tudo começa a funcionar. Você começa a ganhar dinheiro com esse negócio. Entendeu? E é assim que funciona. Agora, gente, o caminho mais rápido, né? O caminho mais rápido. É uma pergunta que muita gente me pergunta, né? Josmar, qual é o caminho mais rápido para chegar ao Elite? E a resposta é muito simples. O caminho mais rápido é ajudar as pessoas a terem uma experiência completa com os produtos. Quando, quando alguém começa apenas com um único óleo, ela pode ter um resultado específico. Porque tem gente que, que acha que um óleo só vai resolver todos os problemas dela. Então, ao invés de você vender um óleo mais caro para a pessoa, ensina ela a comprar direto da empresa mais barato. Então, qual é a ideia? É fazer, é cadastrar as pessoas. Tudo bem, não estou dizendo que você não possa vender um olhinho ali para. Pode vender, sem problema nenhum. Mas o grande segredo desse negócio não é sair vendendo óleo mais caro. Isso, você pode ganhar um dinheirinho ali, mas não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é você ajudar pessoas, é impactar a vida das pessoas, é você ensinar elas a comprar direto da empresa mais barato. Ela vai ter acesso ao mundo de óleo, ela vai participar de promoções, de todas as vantagens da empresa. Esse é que é o grande segredo do negócio, certo? Então é o seguinte, e aí, gente, sempre é bom você focar em apresentar para a pessoa o kit de 200 PV. Porque o PV, quando a pessoa se cadastra com 200 PV, é 200 PV. Já fica faltando só 2.800. Entendeu? Então, quando você cadastra pessoas com 200 PV, você vai mais rápido. Ah, eu vou cadastrar uma pessoa com um kit de 100 PV. De 100 PV. Ou eu vou cadastrar uma pessoa ali que comprou dois olhinhos. 50 PV. Entendeu? Ou seja, muita gente e um volume um pouco pequeno. Então, se você concentrar aqui, né, e mesmo que a pessoa que comprou um kit, ela vai ter um mundo de óleos essenciais, né? E aí ela fez um certo investimento um pouco maior, ela vai se preocupar em querer usar os produtos, em querer compartilhar. Correto? E se ela quiser, ela pode ganhar dinheiro com o negócio também. Então aqui a gente tem dois kits, gente. Esse kit, né, de 200 PV aqui, o mais completo, é esse que vem os 12 óleos essenciais, que é o kit essencial para lá, né? E o kit seu legado. Os dois têm 200 PV. Você foca no primeiro, que é 1.888. Se a pessoa não puder, você foca no segundo aqui, que é R$ 1.200. Certo? Então vamos aqui, ó. Sempre oferecer o melhor. Existe um erro muito comum entre quem está começando a Doterra, por medo de assustar o cliente. Aí você quer falar só do kit pequeno. Não, gente, não tenha medo disso não. Ó, comece pelo grande, certo? E você fala por que é melhor o grande. Por que é melhor esse kit aqui 200 PV, que ele custa 1.888? Porque ele vem com difusor, eu chamo até do kit mais econômico, porque os óleos são de 15 ml, tem 300 gotas, né? Vem também o Deep Blue Ruby, que é o creme, e vem o difusor que faz toda a diferença. E aí, se a pessoa, não, não dá, agora meu orçamento não dá, nós temos essa outra opção aqui, que também para você é bom, porque você vai ganhar a mesma coisa de comissão, porque é 200 PV. Tanto faz ela investir 1.888, como investir 1.200. Mas por que eu aconselho o outro? Porque ela vai ter mais óleos. É 3 vezes a quantidade de óleo, os outros é 5 ml. Entendeu? Mas se ela não puder,
Você não deve forçar a barra, então ela adquire esse outro kit aqui. Também 200 PV. Ele vem um kit Brasil com os mesmos 12 óleos, só que de 5 ml, certo? Vem um colágeno. Esse colágeno, gente, é maravilhoso, porque nós temos um treinamento só sobre o colágeno. E depois que eu aprendi que você não envelhece, você perde colágeno, é maravilhoso. E você tem ali um Deep Blue Ruby e você recebe 15 óleos, gente. Isso aqui é bom porque, para quem gosta de venda e tal, faz demonstração, 15 óleos de 2,5 ml. 5 lavanda, 5 peppermint e 5 vanguard. E nós temos a terceira opção. A pessoa não pode, 1.200 tá alto para ela, ter esse kit aqui de 120 PV, que é mais barato, e vem os mesmos 12 óleos, certo? Que é o kit Brasil. Custa R$ 720. E aí nós temos agora o kit mais barato, que é a quarta opção. É 100 PV. Esse kit é o kit início rápido. Ele vem com 8 óleos essenciais de 5 ml e vem um olhinho de coco de 30 ml. Então, gente, você pode começar esse negócio com apenas R$ 600, que pode parcelar no cartão em até 6 vezes. Entendeu? Então, isso aqui, além da promoção que a Doterra sempre faz todo mês. Entendeu, gente? Então, preste atenção. Quem decide não é você. Quem decide é o cliente. É a pessoa. Deixa ela tomar a decisão dela. Certo? Você vai apresentar, explicar qual é o melhor, sempre mostra o melhor, mas ela que decide. Não, você não deve forçar a barra com ela, certo? O segredo do Elite. Se eu pudesse resumir o segredo do Elite em uma única palavra, essa palavra seria experiência. O consultor que cresce mais rápido não é necessariamente que mais fala, é o que mais vive os produtos. Quando você usa os olhos no seu dia a dia, você deixa de repetir o que ouviu e começa a compartilhar aquilo que viveu. E isso faz toda a diferença. As pessoas percebem quando existe verdade na sua fala. Elas sentem segurança quando enxergam que você recomenda algo que faz parte da sua rotina. Por isso, use os produtos na sua casa, use os produtos com a sua família. Faça dos olhos um hábito, gente. Cada experiência se transforma em uma história. E cada história aumenta a sua confiança para ajudar outras pessoas. No começo você pode pensar que sabe pouco, mas à medida que você vai vivendo os produtos, você percebe que sua própria experiência se torna a sua maior ferramenta de trabalho. O maior especialista não é quem mais estudou, é quem mais vive aquilo que ensina. Ao longo desses anos, eu percebi que as apresentações que mais geraram resultado não foram aquelas que eu falei mais, foi aquelas que eu contei mais sobre a minha experiência. Aquilo que eu coloquei que as pessoas vivessem ali aquele momento de experiência. Porque experiência gera identificação. Identificação gera confiança. Você cria uma conexão, você gera relacionamento, né? Então, gente, descubra a sua história. Se existe uma coisa que faz um consultor crescer rápido na Doterra, é descobrir sua própria história. Porque as pessoas não compram apenas um óleo, elas se conectam com experiências reais. Muita gente diz, eu não tenho um grande testemunho, mas eu acredito que todo mundo tem uma história. Né? Ah, Josimar, tem muito consultor mesmo, tem um consultor mesmo, um amigo meu, e ele é um líder, é um cara bacana, um cara, né? Mas eu falo, cara, usa o óleo. Não, Josimar, cara, eu não tenho tempo para usar óleo, cara. Meu negócio agora é cadastrar pessoas. Bicho. Como é que você vai cadastrar, mas você não tem uma história para contar? Então conta a sua história, mano, a história da sua mãe e tal. Mas eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu digo, cara, você é saudável? Sim, eu sou saudável, cara, não tem problema nenhum. E tal. Tem certeza? Não, não tem problema nenhum, cara, eu sou saudável. Cara, usa os olhos não é pra doer, é pra pessoa saudável. E aí, ele começou a usar os olhos. Tanta pressão que eu fazia dele. A maior dificuldade que eu tava tendo é fazendo usar os olhos. E ele já queria sair.
Eu tive com ele pessoalmente, né? E ele, eu digo, não, você vai ter que usar os olhos. E eu comecei a forçar ele a usar os olhos. E aí, gente, engraçado é que uma pessoa que ele foi me apresentar, para eu fazer a apresentação para ela, e na hora que eu tava fazendo a apresentação, ela disse, rapaz, esse óleo funciona realmente, viu? Esse óleo é bom mesmo. Porque o meu amigo aqui, para ele entrar no carro era uma dificuldade. Sempre reclamando do joelho. E agora ele anda, ele entra no carro, não reclamou mais nem nada. Aí ele parou assim. Aí eu falei, olha, peraí, como é a história? Vem cá. Aí chamei ele, né? Olha o que ela tá me contando aqui. Aí ele disse, rapaz, não é que é mesmo? Nunca mais eu senti dor no joelho. Ou seja, entendeu? Ele usando os olhos. E é porque ele nem usou o Deep Blue no joelho em si. Só usando os olhos. Entendeu? Então o negócio é impressionante. Entendeu? E aí é importante que você construa a sua história. Por isso, responda essas quatro perguntas. Por que eu entrei na Doterra? Qual o óleo mais impactou minha vida? Quem da minha família foi transformado? E qual história eu conto com mais emoção? Perceba que eu não perguntei qual é a melhor história. Eu perguntei qual emociona você. Porque quando você fala em emoção, as pessoas percebem. Ninguém consegue fingir uma experiência verdadeira. E é por isso que sua história vale mais que qualquer apresentação. Apresentações informam, história transforma. Quando terminar essa aula, escreva as respostas para essas quatro perguntas. Essa será a base da sua apresentação e do seu crescimento na Doterra. Por que entrei na Doterra? Qual óleo mudou minha vida? Qual resultado eu vivi? Quem da minha família foi beneficiado? Sua história, gente, será a sua maior ferramenta. Entendeu? E aí, gente, ó, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Ó, é cada emoção, gente. É cada emoção que as pessoas, todo dia alguém liga pra mim, me conta. Cara, eu fico impressionado. E eu choro, muito eu choro. Tem uma mesmo, gente, que eu não sei se eu consigo contar aqui. Ela não é uma história muito boa. Não é uma história. Não é uma história bonita, sabe, gente? Não é uma história bonita. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar, né? É, olha, veja só, gente, eu sempre me emociono quando eu conto essa história. Tem uma senhora que, uma consultora amiga minha, né, apresentou os olhos para ela, né? Porque, observe bem, ela tem uma filha que tem 40 anos. A filha dela, 40 anos, presta atenção, 40 anos, que ela não consegue controlar, as necessidades dela. Ela usa fralda. 40 anos. Já fez todo tipo de medicamento, todo especialista, tudo. Nada. A medicina não conseguiu resolver o problema dela. É tanto, gente, que sabe qual é o apelido dela? Veja, veja só. Os amigos, os familiares chamam ela, sabe o quê? A cagona. A cagona, acredite. Imagine a cabeça dessa pessoa. Se ela viaja para qualquer lugar, tem que ter banheiro, vai na casa de alguém, tem que ter banheiro. Olha, a cagona chegou. Olha, veja, vai visitar um parente, a cagona chegou, gente. Não usa o banheiro, deixa aí o banheiro para ela. Porque na hora que dá vontade, ela tem que correr. Tomar banho de praia, Deus me livre, não pode. Porque a vontade vem quase toda hora. 40 anos, sabe o que significa 40 anos ser chamada de cagona pelos familiares? Ah, ela não liga, não. Como é que ela não liga, gente? Como é que ela não liga? Gente, ela usou o Zengest. Uma semana. Não foi um mês, não. Uma semana usando o Zengest. Gente, a mãe liga para essa minha amiga e eu vi os áudios. Ela mandou um áudio, na verdade. E eu vi o áudio onde a mãe diz: Olha, amiga, a minha filha hoje é uma moça.
Hoje eu estou muito feliz, a minha filha é uma moça. Gente, cara, chega a me arrepio, sabe? Sabe o que é a felicidade da mãe em ver que a filha, depois de 40 anos, conseguiu, conseguiu resolver o problema. E hoje a mãe diz: "Ó, minha filha hoje é uma moça." E agradece a consultora. Então isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Entendeu? Então você precisa ter uma história para contar, né? Eu costumo dizer que esse nosso negócio é de contar história para as pessoas, entendeu? Agora chegamos à parte mais prática da aula. Se você quer chegar à elite, existe uma atividade que não pode deixar de fazer. Monte uma lista de nomes. Parece simples, mas muita gente não cresce porque nunca fez essa lista. E o maior erro é começar filtrando. Isso não vai. Ah, esse aqui. Esse aqui não vai querer, não. Ah, esse aqui não tem. Esse aí não tem dinheiro. Esse aí, ó, nem adianta, esse aí vai dizer não. Não faça isso. Primeiro escreva, depois convide. Coloque na lista familiares, amigos, colegas de trabalho, clientes, vizinhos, pessoas da igreja, da academia, todo mundo. Não decida pela pessoa. Não decida. Aqui não é uma lista de casamento, não, gente. Coloca só todo mundo nessa lista, entendeu? Há muita gente, ela sabe da necessidade dessa lista, mas não faz. Por incrível que pareça, gente, as pessoas têm dificuldade para essa lista. A pessoa quer ser diamante, pode ter certeza, antes de você chegar no título de diamante, você vai ter que voltar e fazer essa lista. É tão simples, mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas para fazer essa lista. Então, gente, quem decide entrar é a própria pessoa, não é você. Então, não julgue ninguém. Ao longo dos anos, gente, eu vi pessoas que ninguém acreditava e se tornaram grandes líderes. E outras que parecia promissor, que isso aí vai arrebentar, isso aí hã? Vai fazer a diferença, e nunca começaram, nunca fizeram nada. Desistiram. Por isso, não julgue alguém antes de apresentar. Quero deixar um desafio. Ainda hoje, faça uma lista com pelo menos 100 nomes. Não precisa convidar ninguém agora. Apenas escreva. E um detalhe, grave essa frase. O tamanho da sua lista influencia diretamente o tamanho do seu negócio. E no próximo slide, você vai aprender como convidar essas pessoas de maneira certa. Certo? Mas faça a lista, gente. Faça a lista, entendeu? E um detalhe, como eu falei, não precisa você convidar agora todo mundo. Vou convidar todo mundo? Não. Depois que você fizer a lista, você vai começar pelo mais fácil. Comece pelas pessoas que já confiam em você. Aquelas que conhecem a sua história, que sabem que você é e que estão abertos para ouvir você. Entendeu? Que tá em todo negócio que você faz, que você confia, elas confiam em você. Então, seleciona ali as três pessoas mais fáceis. Entendeu, gente? Não existe nenhum problema em começar pelos mais fáceis. Muito pelo contrário, isso ajuda você a ganhar confiança, experiência e segurança. Mesmo porque você no início você não está sabendo ainda. Então, cada conversa, cada apresentação e cada cliente atendido vai preparar você para os próximos desafios. Entendeu? E como você ainda não sabe ainda, está começando agora, você vai pedir ajuda ao teu patrocinador. Ele vai te ajudar.
Ele vai acompanhar e você fica olhando ele fazer a apresentação, ele falar com a pessoa, né? Você fica olhando, assistindo. Porque tem gente que o cara tá lá apresentando e ele tá no celular. Não, ali é o momento de você ficar aprendendo. Veja como é que ele fala, como é que ele apresenta, como é que ele responde as perguntas, como é que ele faz pergunta, entendeu? Tu fica observando. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Gente, existe um dos maiores erros de quem está começando é na hora de fazer um convite. E eu sempre digo, gente, convite não é uma apresentação. Convite não é uma apresentação. Entendeu? Ou seja, a pessoa vai fazer um convite e já faz uma apresentação inteira. Já explica a empresa, já fala os produtos. Ah, esse aqui é bom, esse óleo aqui é maravilhoso e tal. Esse aqui você ganha dinheiro com isso e tal. Então você começa a falar tudo para a pessoa, acabou. Ela perde o interesse, ela não vai. É como você vai ter um filme, ter um lançamento de um filme. Você está se reunindo, você com a sua esposa e tal, para assistir o filme. E aí vem um engraçadinho e conta o final do filme para você. Você perdeu o quê? O interesse de assistir o filme. Entendeu, gente? Então, você precisa entender que convite não é uma apresentação. Muitas vezes você encontrou uma pessoa no ponto de ônibus, em todo lugar, e você quer ali apresentar ali. Não, gente. Não é assim. Entendeu? Você tem que marcar com a pessoa, tudo programado. Você tem que disponibilizar pelo menos 30, 40 minutos do tempo dela para lhe ouvir. E aí muitas vezes já aconteceu de pessoa chegar e dizer, ó, tenho só 5 minutos. Não, meu filho, pode ir embora, fica tranquilo, outra oportunidade. Porque aqui não é miojo, né? Você vai falar um negócio que vai mudar a vida dele, da saúde física, da saúde emocional e da saúde financeira. E o cara quer que faça em 5 minutos. Nem miojo os cara faz em 5 minutos. Entendeu, gente? Então, na tua terra, eu quero que você entenda que aqui é uma coisa séria, é um negócio que vai mudar a vida daquela pessoa. Entendeu? Então é o seguinte. Em vez de você explicar tudo, diga algo assim, por exemplo, ó, eu estou participando de um projeto muito interessante na área de saúde e bem-estar. E lembrei de você. Gostaria de te mostrar. Você tem uma meia hora essa semana? Percebe? É um convite curto, natural e sem pressão. A apresentação é que vai responder as perguntas dela. Entendeu, gente? Então você vai só convidar, deixar a pessoa curiosa. Agora vamos ver como fazer esses convites na prática. Seja pelo WhatsApp, seja por telefone, presencialmente ou pelo Zoom. Vamos lá. Convite presencial. Embora hoje existam muitas ferramentas online, eu continuo acreditando no poder de uma boa conversa. Um café, um encontro ou uma apresentação presencial cria uma conexão que nenhuma mensagem consegue substituir, gente. Aquele contato, um olho no olho, né? É você ir na casa do seu amigo, tomar um café com ele, ou ele vir na sua casa, ou você marcar numa cafeteria, entendeu? Então, gente, um café, um encontro, uma presencial é outro nível, gente. Entendeu? Cria uma conexão que nenhuma mensagem consegue substituir, gente. Pode ter certeza disso. Então, quando você olha nos olhos da pessoa, escuta a sua história e entende a sua necessidade, a conversa deixa de ser uma venda e passa a ser um cuidado. Não tenha a preocupação de fazer uma apresentação perfeita. Porque a melhor apresentação é a sua. Se você não está preparado ainda, como eu falei no início, você leva o seu patrocinador, né? Leva ele. Ele está mais tempo no negócio. Entendeu? E uma coisa que é importante, ter a preocupação de ouvir mais do que fala. Faça pergunta. Procure ouvir a pessoa. Isso faz toda a diferença. Você vai conhecer a história dela, vai descobrir a dor dela. E aí você vai descobrir o que é que ela está buscando, entendeu? Talvez ela precise dormir melhor, reduzir o estresse dela, aliviar a dor, ou simplesmente encontrar uma forma
mais natural de cuidar da saúde. Quando você entende a necessidade, fica mais fácil de apresentar a solução. No fim das contas, esse negócio não é sobre vender produto, é sobre construir relacionamento. As melhores oportunidades nascem de conversa sincera, não de apresentações perfeitas. Entendeu, gente? Então não se preocupe, a melhor apresentação é a sua. Você vai ouvir e aí você vai identificar a dor da pessoa. E para cada dor, nós temos um óleo essencial. Convite para o Zoom, né? Estou participando de um projeto muito interessante ligado à saúde natural. Teremos uma apresentação rápida. Posso te enviar o link, né? E aí a pessoa, aquilo, como eu não, eu estou ocupado aqui agora, que eu tenho que convidar umas pessoas aqui e tal. Cara, eu lembrei de você e coloquei você na minha lista aqui porque eu entendo que você é uma pessoa visionária e tal, e é um negócio muito novo, eu não sei explicar também nada sobre o negócio. Então eu quero aprender junto lá com você, entendeu? E aí depois eu quero saber a tua opinião, o que é que tu achou? Porque a tua opinião é muito importante para mim. Ela vai se sentir valorizada, porque você quer a opinião dela, entendeu? Então isso é bacana. Outro convite também é o convite, né, para casa. Aí vou receber alguns amigos aqui em casa. Será um café, uma conversa leve, uma demonstração dos produtos. E gostaria muito da sua presença. Você pode, né? Já aconteceu, inclusive, eu estava no Rio de Janeiro e uma pastora lá disse: Jasmar, eu vou convidar o pessoal da minha igreja aqui, a pastora, o pessoal e tal, para ir para um café. E foi muito bacana. E teve uma pastora que disse: Ó, eu não posso ir, infelizmente. A missionária lá falou: eu não posso ir porque eu estou com a dor. Umas dores fortes da coluna. Não estou legal. Eu não. E aí ela insistiu, vem, que a gente tem um óleo aqui e tal. E ela veio. Eu até gravei esse depoimento da pastora, sabe? Do Deep Blue. Ela foi impressionante. Então, isso criou ali, naquele momento ali, criou uma crença. Entendeu, gente? Outra técnica também, que você pode usar também na casa. Aquele amigo que você sempre vai na casa dele, que você entra lá e abre a geladeira, que é muito próximo, você pode ligar para ele, ó, Zezinho, vai estar em casa amanhã? Amanhã de manhã? Beleza? Então, cara, faz o seguinte, bota água no fogo aí, que eu vou levar, e faz um café que eu vou levar os pães. Que eu tenho um negócio para apresentar para você, cara, um negócio maravilhoso. É um presente, cara, que eu vou te dar. Entendeu? E aí, beleza. Você vai levar o pão no café da casa dele. E ali cria a conexão, ali que você vai ter experiência, você faz degustação dos produtos para ele, conta a sua história, como foi que o óleo impactou na sua vida, e acabou. Tá feito. Entendeu, gente? E tem uma outra técnica aqui muito bacana, que é a técnica FORM, que é FORM, né? Existe uma habilidade que pode transformar completamente a forma como você constrói esse negócio. Isso aqui, essa forma aqui, essa técnica já é, né, velha, que é F de família, O de ocupação, R de recreação e M de mensagem, né? E como é que funciona isso? Preste bem atenção. Isso aqui é mais para aquela pessoa que você encontrou faz muito tempo, que você nem fala com a pessoa, e aí agora você agora interessado em colocar ela no negócio, você já vai falar com ela logo de cara, convidar para doter, falar do produto e tal. Fica meio chato, né? Poxa, esse cara passa um bocado de tempo sem falar comigo, aí vem falar comigo agora no negócio. Então essa técnica é muito usada para essas pessoas. Antes de falar do doter, cria uma conversa, né? Então essa técnica você vai aprender. Primeiro, família, ocupação, recreação e mensagem. Entendeu? Então é o seguinte, vamos lá. Família, né? Pergunte sobre a família. Comece perguntando sobre a família, os filhos, como é que tá, e sua esposa. E aí quando você começa a falar, perguntar para a esposa, pela família e tal, e sua mãe, rapaz, como é que tá sua mãe e tal, né?
E aí ele vai dizer, rapaz, minha mãe tá doente, cara. Ah, meu filho tá trabalhando. Ah, meu filho casou. Entendeu? E aí você vai descobrindo. Sabe, meu filho tá desempregado e tal. Você vai começando a saber sobre a família. Você já sabe a situação da família. Aí tem ó, de ocupação. Descubra o que ela faz. Como é o trabalho. Quais os desafios da profissão. Entendeu? Aí você vai começando, você vai identificando. A recreação. O que ela gosta de fazer, quais os seus hobbies. E aí aquela viagem que você tem vontade de viajar, né? E aí quando tá viajando muito e tal. Como é que viaja, rapaz? Como que eu tô ganhando? Pelo amor de Deus, nunca mais e tal, entendeu? Então, aí, nisso você vai, depois de tudo isso, você vai descobrir. Você descobriu toda as dores da pessoa, né? As dores. Pera aí, gente, deixa eu só. Tem uma cachorrinha que tá me atrapalhando aqui. E aí, gente, por último, vem o quê? A mensagem. Depois que você descobriu tudo, né? Depois de conhecer a pessoa, os detalhes, tudo, as dores dela, identificou as dores dela, aí você vem com a solução. Aí vai fazer tudo sentido, né? Por exemplo, aqui cabe até a questão do negócio. Se você descobriu que a pessoa, né? Imagine, você descobriu que a pessoa está passando por dificuldade financeira. Né? E aí se você, rapaz, e se eu disser a você que tem um negócio que pode resolver esse problema teu aí, financeiro, te interessa conhecer? A pessoa vai dizer que sim. Se eu disser eu tenho um produto, cara, que pode ajudar a tua mãe, ó, aquele problema da sua mãe, te interessa conhecer? A pessoa vai dizer que sim, claro que sim. Entendeu? Rapaz, se eu disser a você que tem um negócio que pode ajudar, cara, o teu filho que casou agora, está passando uma certa dificuldade lá e tudo, está buscando uma oportunidade. Que se eu disser que eu tenho essa oportunidade, te interessa conhecer? Entendeu? Então, essa técnica funciona muito bem. Ferramenta que desperta o interesse, gente. Ó, uma das perguntas que mais escuto é, Josmar, como eu começo uma conversa sem parecer que estou querendo vender? A resposta está nesse slide. Você não precisa começar a falar da Doterra. Você pode começar despertando a curiosidade. Por exemplo, uma fita aromática. Eu fiz aqui na cafeteria, né? Experiência aromática. E aí eu fiz um convite no Instagram dizendo o seguinte: é, que eu estava convidando as pessoas, se você tem um filho agitado em casa, se você tem dificuldade para dormir, se você vive exausto, trabalho, cansaço, com estresse, você quer desacelerar, venha para essa experiência aromática. É grátis, é um momento para você descontrair, totalmente gratuito. Não é venda, não é nada. Só para você, é um momento para você relaxar. Venha participar dessa experiência traumática. Aí as pessoas começaram a chegar, e aí tem uma menina com um potinho de vidro, aquelas fitas de cetim, né? Pode ser fita de papel, mas eu usei de cetim. E eu coloquei o óleo, o laranja selvagem, o hidrogênio. Aí a pessoa chegava, olha o segredo. A pessoa chega, recebe a fita, a pessoa deseja boas-vindas, seja bem-vindo e tal, e dá a fita. A pessoa pergunta logo, pra que essa fita? O que é que eu faço com essa fita? E aí a menina dizia: só fique com ela. Depois você vai entender. Não diz que é para cheirar. Não diz nada, só diz isso. Fique com ela e depois você vai entender. Porque a ideia é que a pessoa tenha uma experiência. Entendeu? E aí eu faço um momento com o lavanda, tem o difusor ligado, o som, e eu faço uma imersão ali de relaxamento com o pessoal e tudo mais, tal. Explico como é que o óleo
como é que o aroma, o poder do aroma e tal. Não fala nada de vento, não fala nada de óleo, assim, especificamente de óleo. Só dois olhinhos ali na hora e tal, pronto. E aí, a pessoa depois, no final, pergunta a pessoa tá relaxada, tá, já tá aberta. E aí eu falo assim, me diga uma coisa, e aí, cadê aquela fita? O que foi que você fez? Ah, eu cheirei. O outro, tá, botei na bolsa. Entendeu? A outra, eu perdi a fita. A grande maioria vai cheirar. Entendeu? E aí começa a adquirir uma experiência. Então, ou seja, experiência aromática. Isso atrai as pessoas, a curiosidade das pessoas, sem você falar de venda. E as pessoas querem saber mais. E aí você marca uma apresentação. Em outro momento, não naquele momento ali, entendeu? Outra coisa também é o Zaito. O Zaito é maravilhoso. O Zaito é um aparelho de biorressonância. Esse aparelho, você coloca a mão nele, ele faz uma leitura de como está a tua saúde. É impressionante, cara. É um relatório de 20 páginas de como está a tua saúde. Física, emocional, tudo que você possa imaginar. É surreal. E as pessoas ficam impactadas com o resultado. Entendeu? As pessoas, como é que esse aparelho sabe que eu tenho isso? E você não faz pergunta a ele, não. Porque ele está fazendo pergunta ao seu corpo. Você pode até mentir, mas seu corpo não mente. Entendeu? E aí, e o melhor de tudo, esse aparelho, ele diz quais os óleos que você deve usar. Olha que fantástico. Entendeu? Então é o seguinte, esse aparelho não era da Doterra, né? É uma empresa americana, mas configurou para a Doterra. Então é maravilhoso esse aparelho. Então quem tem esse aparelho, não é obrigado você ter esse aparelho, né? Mas as pessoas que têm condição podem adquirir esse aparelho. E aí veja só, olha o que acontece. A pessoa faz a avaliação de saúde e bem-estar. E quando ela percebe ali o que ela, que o aparelho está falando a verdade e de quais os olhos, gente, ó, 10 pessoas, já 10 pessoas atendidas gera em torno de 700 a 800 PV. Eu digo isso porque eu atendo, já atendi várias vezes no dia, e a média é essa. 10 pessoas gera de 700 a 1000 PV. Já teve vezes de eu fazer 2000 PV com 10 pessoas. Entendeu? Então é fantástico. No mínimo é uns 700 PV. É a média. Difusor. Difusor faz toda a diferença. Quando você for para uma apresentação para alguém, visitar alguém na casa, fazer uma demonstração, leve o difusor. Primeira coisa, você procura um local lá para você ligar o difusor, coloca um óleo agradável, de preferência um aguardo, um tangerina, um óleo que tem um aroma legal. Não vai botar um óleo que vai assustar as pessoas, porque nem todo óleo é essencial, já tem um cheirinho agradável, né? Então você coloca um óleo ali suave e tal, um óleo bem bacana, e coloca no difusor. A pessoa fica olhando para aquilo e diz, poxa, que negócio é esse, hein? Pô, legal isso aí, né? Desperta o quê? A curiosidade. O difusor costuma fazer uma diferença muito grande, certo? Deep Blue. Deep Blue também, tanto ele óleo como ele creme. Gente, sempre que você chega na casa de alguém, onde você estiver, em qualquer lugar que você vai passando, sempre tem alguém com dor. E aí, quando você vê alguém com dor, tá com o braço travado, tá, você passa, fala nada. Daqui a 10 minutos, manda ele levantar o braço e você vê abaixo. Se você puder até filmar na hora, deixa eu filmar isso aqui pra você ver uma coisa. Cara, é impressionante. Nós temos o kit de apresentação, que é os óleos, três óleos mais vendidos da Terra, que é o lavanda, o lemo e o peppermint. São três óleos que as pessoas têm que ter em casa, certo? Então, a Dona chamou de kit de apresentação. É um kitzinho, os óleos de 5 ml, que você pode fazer é, uma venda, ver a pessoa não está querendo comprar um kit maior e tal, você vende esse kit e faz um acompanhamento. Muitas das vezes, aí eu vou dar uma ideia aqui mais ousada, né? Que quem puder fazer funciona. Vamos supor, você foi na casa de Zezinho lá, né? E aí na casa do Zezinho, você fez uma reunião na casa do Zezinho lá e tudo, beleza. Zezinho, independente dele cadastrar ou não, né? Se ele cadastrar bem, se não cadastrar também, você pode oferecer também do mesmo jeito. Você diz, Zezinho, toma esse kit aqui, eu vou dar esse kit para você. Na condição
de você fazer uma reunião aqui para a semana e convidar umas 10 pessoas aqui na sua casa. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Pode tomar um café aqui ou fazer uma demonstração aqui, uma experiência aromática. Vou fazer uma experiência aromática aqui, uma roda aromática com as pessoas aqui. Topa o desafio? E aí você já dá logo o kit a ele. Aí tem gente, mas não seria mais interessante eu dar o kit depois? Depois que ele. Só se ele fizer. Vai, eu dou o kit a ele e não faz. Gente, a probabilidade de você dele não fazer é você prometer o kit, que vai dar o kit a ele. Dificilmente ele vai fazer essa reunião. Agora, quando você dá o kit, gera um compromisso dele, uma dívida com você. Ele tá com o kit, ele, poxa, caramba, ele tá usando o kit, já tá fazendo um efeito nele, você tá fazendo acompanhamento, ele já tá tendo um resultado. Ele vai fazer a reunião. Porque ele tá usando o óleo, ele já vai criar, já tem uma história para contar, já tem um argumento para convencer as pessoas a estar presente nessa reunião. Porque ou ele faz, ele vai dizer, poxa, ele vai chegar para você, eu não fiz a reunião, não, cara, mas eu quero pagar o teu kit. Entendeu? Então funciona. Outra coisa também é o livro. Eu tenho um livro, né? O meu livro Óleos Essenciais no Autismo, que é esse livro aqui. Eu tenho dois livros. Esse é o do autismo. Você pode também adquirir ele. Esse livro é uma ferramenta que você pode estar também nas suas reuniões, principalmente quando tem criança com autismo, e você andar com esse livro, isso também dá autoridade a você. As pessoas vão dizer, poxa, esse cara estuda, essa mulher estuda, ela tá estudando. Ela tá com um livro lá, agora licenciado em autismo, ela está estudando, né? Isso também dá uma certa autoridade. E nós temos aqui a amostra. Outra coisa também maravilhosa, que funciona muito bem. Você tem no Mercado Livre as opções de você comprar esses frasquinhos com ambar. Esses frasquinhos, ele de 1,5 ml, tem de 2,5, 2 ml, mas de 1 ml. 1 ml apenas. Você compra esses frasquinhos, certo? Para óleos essenciais, e você coloca, por exemplo, tem um amigo ali tá com uma pessoa que tá com insônia, dificuldade para dormir. Aí você coloca, preenche aí, completa 1 ml de lavanda. E você chega para a pessoa e diz, olha, se eu te der isso aqui, esse óleo essencial aqui, se eu der para você, você usa, colocar 2 gotinhas no travesseiro, você ainda lá hoje à noite, você usa? Uso. Pronto, faz essa experiência. Aí dá para a pessoa. A pessoa vai, no outro dia você liga. E aí, você usou o óleo? Ô, rapaz, esqueci de usar o óleo. Esqueceu? Então usa hoje. Tá bom, vou usar. No outro dia, rapaz, eita, esqueci, terminei esquecendo de usar. Você nem foi que eu botei. Ah, então fala o seguinte, amanhã eu passo aí para pegar. Não, 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 você não tá usando, cara. Se ela usar, Se ela usar, pode ter certeza. Se você já fez uma apresentação para ela e não conseguiu convencer, pode ter certeza que o óleo vai fazer aquilo que você não conseguiu fazer. É surreal, gente. Maravilhoso e funciona. Outro detalhe também, você pode, no condomínio, você faz ali 20, pesa 20 frasquinhos desse, faz um cardzinho bonitinho explicando o benefício do óleo e tal, né? E coloca na, em cada casa aí, cada apartamento. Entendeu? Coloca. Se você botou uns 20, pode ter certeza que pelo menos uns 3 aí vai retornar para você. Entendeu? Explicando para a pessoa usar, faz a experiência, tal, tal, né? E a pessoa vai. Tem uns que vai pegar, vai jogar no lixo, outros vai usar. Funciona também. E nós temos aqui, gente, o vídeo. Tem muitos vídeos, testemunho e tal, vários vídeos que você pode estar pegando ali alguns vídeos e compartilhando com os amigos, com as pessoas que conhecem. A pessoa vai ver o vídeo, posta um testemunho, alguma coisa assim e tal, do benefício do óleo, e aí desperta a curiosidade. Uma coisa também que é importante, muitas vezes você simplesmente nas redes sociais, você coloca assim,
Ufa, graças a Deus eu consegui ficar livre do Rivotril, com um produto natural. Não fala nada, só fiquei livre do Rivotril. Hoje eu tenho um sono reparador, um sono zen. Uma coisa que seja verdade para você, lógico, né? Um exemplo. Você só colocou lá no Instagram isso. Você não disse nada que o que era nem nada. As pessoas vão entrar em contato. Ei, tu usou o que mesmo? O que foi que tu fez? Vai querer saber, entendeu? Tudo isso funciona. Reconstrua relacionamento, gente. Uma das maiores armadilhas de quem está começando é lembrar das pessoas apenas quando quer vender alguma coisa. E as pessoas percebem isso. Se faz muito tempo que você não conversa com alguém, não comece falando dos produtos do negócio. Usa aquela forma que eu te falei. Entendeu, gente? Então, você precisa entender isso, que a pessoa já é seu amigo, né? E tudo, mas se você muitas vezes mora até na mesma cidade, você nunca mais falou com ela. Aí hoje, tu inventa, tu resolve falar com ela, porque tu tá interessado e já vai direto falando do negócio? Não pode, né, gente? Você não precisa saber tudo, gente. Se existe uma coisa que impede muitas pessoas de crescer, é acreditar que precisa saber de tudo antes para começar. Você aprende fazendo, entendeu? Então não precisa saber tudo. Você não precisa tirar 10 em tudo também. Nenhum grande líder começa sabendo tudo. Todos começam aprendendo, gente. Entendeu? Então, gente, na Doterra, você nunca estará sozinho. Existe um patrocinador para caminhar ao seu lado. É aquilo que eu falei. Se você não sabe falar do negócio, a gente ensina. Se você não sabe falar do produto, a gente ensina. A única coisa que a gente consegue falar é ensinar, é ter compromisso. Então, gente, o patrocinador é a pessoa que cadastrou você, é o seu cadastrador. Ele tem por obrigação de acompanhar você, principalmente agora no início. Surgiu uma dúvida, peça ajuda a ele. Quando aparecer um cliente, convide o seu patrocinador para participar junto com você. Quando não souber responder uma pergunta, seja sincero, diga: ó, eu não sei, mas eu vou perguntar ao meu patrocinador. Entendeu? Então, isso não vai diminuir sua credibilidade, não, gente. Pelo contrário, demonstra humildade e profissionalismo, entendeu? Com o tempo, você vai perceber que aquilo que hoje parece difícil, amanhã será natural. Porque conhecimento se adquire estudando, mas confiança se constrói praticando. Você não precisa saber de tudo para começar, mas precisa começar para um dia saber muito. Entendeu? É assim que funciona. A regra dos 10 contatos. Existe uma pergunta que todo líder escuta. Qual é o segredo para crescer na Doterra? E a resposta é muito menos emocionante do que muitas pessoas imaginam, né? O segredo é a constância. Constância. É um plano diário, né? Esse plano diário não foi criado para sobrecarregar você, gente. Foi criado para criar um hábito. Todos os dias fale com 10 pessoas. Faça pelo menos 2 convites. Agende apresentações. E faça um flow. Como é que diz, gente? Peraí, só um minutinho aqui. Essa cachorra. Eu tenho uma cachorra aqui que me atrapalha pra Gente, eu tô aqui só, né, no meu escritório e eu tenho duas criaturinhas aqui que me perturbam. E elas não ficam lá fora, fica aqui dentro, me atrapalhando. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. É, E faça esse follow-up aqui, né? Op, em 24 horas, quer dizer acompanhamento, né, gente? Acompanhamento. Você precisa fazer o acompanhamento. Então, o acompanhamento é fundamental, né? Então, o problema é que muita gente faz isso por 2 dias, depois uma semana, depois um mês. O resultado não vem na intensidade.
Então, você precisa fazer isso constantemente. Faz esse convite, faz o acompanhamento, né? É isso que tem que criar uma rotina, um hábito. E aí depois fica tudo beleza, todo dia. Quando você acorda, você se, poxa, quem é que eu vou ajudar hoje? Seja para falar de um produto, né? Seja para agendar uma apresentação, né? Seja para dar um suporte àquela pessoa que acabou de receber o kit, entendeu? Então, isso é fundamental. Quando você faz isso, a constância cria esse ritmo, e aí você define 2 horinhas por dia. Ah, Jamal, mas eu não tenho como tirar 2 horas por dia, porque tá meio complicado, eu faço faculdade, tenho meu trabalho, tenho não sei o quê, chego tarde. Ora, você assiste série? Se assiste, faça a pergunta. Essa série acrescenta o que na minha vida? Se não acrescenta, tira ela. E você vai descobrir, vai achar as 2 horas que você precisa. Não tenha dúvida disso. Você vai achar. Então, gente, é isso. Você precisa criar o hábito, a constância de fazer isso todos os dias. E é fundamental quando você está começando, você pedir o apoio da sua família. Isso faz toda uma diferença. Porque muitas vezes, gente, você está ali decidido trabalhar 2 horas por dia. E você hoje vai fazer pela internet. Aí você senta, procura um local na casa, qualquer lugar na casa, que ali vai ser o teu local de trabalho. Qualquer lugar da casa. E aí você avisa para tua família, quando eu estiver ali, aí você veste uma roupa normal, como se fosse trabalhar mesmo. Entendeu? E aí tá ali. Muitas vezes minha esposa pergunta, Josmar, sai para onde? Não, vou trabalhar. Aonde? Não, em casa. Entendeu? Então você está na sua casa, ali naquele local, e aí você avisa para a família. Quando chegar alguém para criar distração, para chamar você para bater um papo, para ir para qualquer outro lugar, a tua família vai chegar para aquela pessoa, "Ó, não, ele está trabalhando. Volta outra hora, porque agora ele está trabalhando." Entendeu? Então você precisa criar isso. E pede ajuda da sua família nesse sentido. Ah, Gilmar, hoje eu vou trabalhar 8 horas, porque eu vou passar 3, 4 dias sem trabalhar. Não, gente. É preferível que você trabalhe 2 horinhas, 1 horinha todo dia. Entendeu? Todos os dias. Sua missão nos próximos 30 dias. Chegamos ao final dessa primeira aula, mas o aprendizado só faz sentido quando ela se transforma em ação, gente. Por isso, eu quero deixar uma missão para você. Nos próximos 30 dias, não tente fazer tudo de uma vez, certo? Apenas siga este plano. Use os produtos todos os dias. Construa a sua história. Faça a sua lista. Convide pessoas. Realize apresentações. Cadastre clientes. Apoie quem entra na sua equipe. E se você está começando agora, se você não tem uma equipe ainda, está começando agora, vamos, os 3 amigos, os 3 mais fáceis. Vamos marcar. Precisar do meu apoio, conta comigo. Conta com o apoio do teu patrocinador, certo? E agende a reunião com ele. Pra... Ah, mas tem que fazer com os 3? Não, faz um por um. Não precisa ser os 3, certo? Gente, trabalhe com o objetivo de bater o Elite com 30 dias. 30 dias para bater o Elite. Se você fizer essas pequenas ações diariamente, eu tenho certeza que no final dos 30 dias você vai bater esse Elite. Eu não tenho dúvida. Você terá mais conhecimento também, você vai adquirir mais confiança, mais experiência e, principalmente, terá ajudado muitas pessoas. Lembre-se, o Elite não é apenas um ranking, ele representa a sua crença no produto. É provar, é a prova de que você decidiu viver essa experiência antes de compartilhar com o mundo. Então, gente,
Guarde essa última frase. Grandes líderes não são formados por grandes decisões tomadas por uma única vez. Eles são formados por pequenas decisões repetidas todos os dias. Então, gente, o Elite é apenas o começo. Eu quero terminar essa primeira aula deixando uma reflexão. Talvez hoje você ainda esteja dando os seus primeiros passos. Talvez ainda tenha dúvidas. Talvez até pense que esse negócio é grande demais para você. Mas acredite, todo líder que você admira começou exatamente assim, sem experiência, sem equipe, sem resultado. A única diferença é que eles decidiram não desistir. O Elite é muito mais do que conquistar um ranking. É o momento que você deixa de apenas conhecer o produto e passa a acreditar neles profundamente. E quando você conquista confiança, confiança para usar, confiança para compartilhar, confiança para ajudar outras pessoas, é quando essa confiança nasce, algo extraordinário acontece. Quando você tem confiança, pode ter certeza, quando você confia, algo extraordinário acontece. Você deixa de vender produtos. Você começa a transformar a vida. Eu quero fazer um desafio, gente. Nos próximos 30 dias, coloque em prática tudo que você conversou nessa aula. Tudo. Use os produtos mesmo para valer, gente. Construa a sua história. Convide pessoas. Realize apresentações. Ligue para o seu patrocinador e diga a ele: olha, eu agora, esse mês, eu vou bater o Elite. Eu vou precisar do seu apoio. E eu já estou com a lista aqui das pessoas. Eu já fiz minha lista. Eu vou trabalhar em cima dessa lista. E eu preciso do seu apoio. Posso contar? Se por acaso ele disser que não, fale comigo. Porque eu estou com você. Junto. E nós vamos bater esse negócio. Porque o Elite não é o final da sua jornada, não, viu, gente? Não é. O Elite é o primeiro passo de um grande legado. Por isso que o nome da série é. A série é o quê? Da crença ao legado. Entendeu, gente? E a intenção nossa é fazer o maior número de diamantes possível. E diamante é conquistar a liberdade financeira, gente. Beleza? Então, gente, quem acredita permanece, quem permanece cresce, quem cresce transforma a vida. Então, na próxima aula, vamos dar mais um passo nessa jornada. Porque depois de acreditar no produto, você precisa aprender a acreditar no negócio. E o Premier é justamente isso. Premier é a crença no negócio, é a crença no produto. O Premier, você já começa a ganhar dinheiro de verdade. O Elite, você começa a ganhar ali mil e poucos reais, 2.000 reais, dependendo do Elite ali do seu trabalho, né? Tá 3.000, mil e pouco. Mas o Premier, você já começa a ganhar divisão de lucro. Só a divisão de lucro é mais de 1.000 reais, só a divisão de lucro. A empresa divide 7,25% do faturamento dela a nível global e divide com a liderança. E o Premier já tem uma fatia dessa divisão de lucro. Então, quando você começa a ganhar 2.500, 3.000 reais por mês com o Premier, você já começa a criar uma crença, o quê? No negócio da empresa. Então, a nossa próxima aula vai ser a crença no negócio, rumo ao Premier. Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Você que está assistindo agora, a sua família. Tamo junto, gente. É isso aí, gente. Maravilha, graças a Deus, né? É, eu estou muito animado mesmo em começar essa série. Essa série vai contribuir muito para vocês. Então, gente, fique com Deus. Forte abraço e compartilha com os teus amigos, pessoal da tua equipe.